Depois de Israel confirmar que de fato não seguirá a resolução da ONU, Benjamin Netanyahu garante que não está conseguindo reduzir as baixas civis e a culpa não é de Israel, e sim dos palestinos. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que há uma pressão internacional e uma pressão nacional também. E a Yair Lapid, que é o grande representante da oposição israelense, pede uma moção de repúdio, o afastamento do primeiro-ministro de Israel. Vai lembrar, pessoal, que, dentre outras questões, ele alega que o Netanyahu não faz autocrítica e, pelo contrário, só aumenta o radicalismo, segundo ele, contra os palestinos, não só na faixa de Gaza, como também na Cisjordânia. Inclusive, um polêmico projeto que eu vou discutir com vocês pode mudar ainda mais essa percepção da comunidade internacional. Notícias importantes, pessoal, também relacionadas ao Lula, que telefonou ao presidente de Israel para tentar garantir algumas negociações, e também um ultimato que o Mercosul deu à União Europeia. Se não fechar o acordo agora, dia 5 ou dia 7 de dezembro, que é a última reunião que vai ter o Brasil como presidente do Mercosul, não haverá mais acordo entre Mercosul e União Europeia. Para finalizar, pessoal, o Zelensky dá uma polêmica declaração garantindo que precisa de mais armamentos e, inclusive, garante que a Rússia está pleiteando o Maidan 3, ou seja, uma espécie de golpe de Estado a partir de, vamos colocar assim, influências na comunicação, a partir de convencimento, propagandas russas na sociedade ucraniana para derrubar o Zelensky. Inclusive, a Rússia, já vendo esse pronunciamento, já respondeu. E aí, o que será que eles falaram? Que eles querem, de fato, derrubar o Zelensky? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein? @prof_Ricardo Marcílio. E não esquece de votar em mim no Prêmio Best. Tô concorrendo na categoria de maior influenciador da educação em 2023. Se você quiser, pessoal, também ter uma aulinha hoje ao vivo comigo, às 9 horas da noite, vamos fazer uma live sobre as atualidades que marcaram aí o final do ano passado e esse ano, principalmente para voltado, né, para vestibular, para concurso, pensando, claro, na prova da FUVEST que vai acontecer esse final de semana. Tamo junto? Cola na live, pessoal, que é só sucesso. Belezinha? Mas se não for vestibulando também, pô, acho que vai ser bem interessante pra gente discutir e ter o nosso tempo aqui de contato, né? Enfim, dúvidas aí ao vivo, acho que isso vai ser bem legal. Tá bom? Então, bora lá pro vídeo, pessoal, que tá bem interessante hoje. A gente teve aí a notícia, coloquei inclusive para vocês ontem, que Israel não respeitará as deliberações da ONU. O próprio Benjamin Netanyahu alegou isso. Ele falou que como o Hamas não vai fazer a libertação dos reféns, etc., Israel também não cumprirá as suas partes. Ou seja, uma pausa humanitária, criação de corredores humanitários, deixar as crianças feridas saírem dali juntamente com seus acompanhantes. Israel falou que está fora de cogitação. E lembrando, pessoal, que a gente já teve, né, uma série de vezes que a ONU, no conflito dos Balcãs, na guerra civil da Síria, até mesmo em Israel. Israel já foi condenado, pessoal, por cortes internacionais por conta da construção do muro na Cisjordânia. Não houve nenhum tipo de punição, Israel não mudou sua postura e não teve grandes consequências internacionais. Como essa resolução da ONU, ela também cita o Hamas, e obviamente o Hamas também, né, não vai seguir os princípios de uma boa convivência internacional, porque é um grupo terror, né, enfim, vocês sabem o que eu estou falando, talvez haja algum tipo de consequência para o Hamas, porque não haverá nenhum tipo de país que vai bloquear possíveis sanções na venda de equipamentos, de comércio de munições, etc. Então, para o Hamas, até creio algum tipo de consequência. Agora, para Israel, mesmo que não respeite, deveria ter o Conselho de Segurança da ONU se reunindo novamente para punir Israel. Penso que os americanos, ou até mesmo os ingleses, vetariam qualquer tipo de punição contra Israel. Mas o Benjamin Netanyahu, ele está tentando mostrar para a comunidade internacional que mesmo com o que vem acontecendo na faixa de Gaza, com a pressão em cima dele aumenta, ele vem compartilhando, por exemplo, fotos. Quando fez a operação em Al-Shifa, Israel fez questão de mostrar, por exemplo, que estava também levando ajuda humanitária, inclusive levando combustível. Aliás, Israel deixou entrar um pouco mais de combustível também, tá? Para o hospital. Fez questão, por exemplo, de mostrar hoje que existiam túneis do Hamas que estavam conectando o hospital de Al-Shifa a outras posições. Ou seja, o hospital estava sendo utilizado não somente para fins pacíficos, mas também para fins bélicos. E segundo Benjamin Netanyahu e a legislação internacional, o hospital
tem que ser protegido, excetuando se ele fugir das suas finalidades, ou seja, para fins de guerra. Vai lembrar que ao mesmo tempo a gente teve a Al Jazeera e outras redes colocando que Israel fez tortura, né? Enfim, sabe o que eu estou falando? Contra pacientes, contra médicos, e vem oprimindo não só a galera do Hamas, mas também os palestinos, não só da faixa de Gaza, como também da Cisjordânia. Mas o Benjamin Netanyahu garante que ele não está conseguindo suprir, fazer uma queda do número de baixas civis. E segundo ele, a culpa não é de Israel, que tenta agir de acordo com a legislação internacional. A culpa é do Hamas, que coloca os seus civis como escudos humanos. Só que isso vem levando, como eu falei para vocês, né, uma pressão internacional e um questionamento não só externo, mas interno. Por exemplo, a gente sabe que nesse momento há um gabinete de coalizão para lidar com toda essa crise envolvendo Hamas e Israel. E isso junta, inclusive, gente da oposição, como o Yair Lapid, que já foi primeiro-ministro e hoje é o principal rival político, vamos colocar assim, do Benjamin Netanyahu. O Yair Lapid, ele mostrou, segundo as suas palavras, que não há mais clima político hoje para que o Benjamin Netanyahu continue como primeiro-ministro. Isso faz mal para Israel, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito internacional. Segundo ele, a própria falha na segurança e ele ter culpado depois o exército e o Mossad e ter tirado o seu corpo fora, falando assim, ó, não foi passado nenhuma informação. A culpa é do exército e do serviço de inteligência. Já mostra que ele não pode ser um grande líder. Lembrando, pessoal, que óbvio que ele tem interesse, já que ele é o líder da oposição. Ele tem interesse, né, em falar mal do Benjamin Netanyahu. Política é política em qualquer lugar, tá? Mas a gente tem dados, por exemplo, que 86% da população considera que o Benjamin Netanyahu ele é totalmente ou parcialmente culpado pelo que aconteceu em Israel. A gente tem dados hoje que só 4% da população, quando quer saber notícias sobre a guerra entre Israel e Hamas, ouve as palavras do Benjamin Netanyahu. Geralmente a população vai ouvir o Hagari, vai ouvir, por exemplo, lideranças políticas militares, porque o Benjamin Netanyahu está descredibilizado. A gente não pode esquecer, galera, que o Benjamin Netanyahu, até agora, não fez nenhuma autocrítica, nem desse seu atual governo, nem das outras vezes quando ele foi primeiro-ministro. A gente sabe, pessoal, que o movimento radical aumentou bastante na Cisjordânia, com o aumento do Hamas, da Jihad Islâmica. A gente sabe que teve políticas de desocupação de Jerusalém Oriental por medidas judiciais, a construção de assentamentos na Cisjordânia, que foram aprovados pelo governo Benjamin Netanyahu, a nomeação de ministros como Smotrich e Ben-Gvir, que reafirmaram a política de assentamentos e criticaram os povos palestinos. Teve toda a questão, pessoal, na mesquita, né? Recente aí, que inclusive foi um dos motivos, segundo o Hamas. Ah, professor, justifica? Claro que não justifica. Que nem eu falei para vocês, o Hamas é um grupo terror, tananã, e deve ser combatido como tal. Mas a própria oposição vê esse radicalismo, esse aumento das tensões e tensionamento social do Benjamin Netanyahu como um dos motivos pelo qual tudo isso vem acontecendo. E deixou bem claro, pessoal, que ele corre o risco, inclusive, de isolar ainda mais Israel, já que ele não vai respeitar as deliberações da ONU, e Israel vem sofrendo críticas da França, da ONU, da OTAN, da União Europeia, dos países latino-americanos, dos países árabes, a coalizão islâmica, a Turquia, entende? Então, corre-se o risco de rompimento das relações. E vale lembrar que Israel, mesmo nesse momento de tensão, está para aprovar uma polêmica lei que fala sobre, nem posso falar no YouTube essas palavras, hein? Mas sobre pena de, né, enfim, vocês sabem o que eu tô falando, tá? E isso pode acontecer para quem eles considerem como terror, tanana. Ou seja, quem ousar, enfim, né, população israelense, por motivos étnicos, religiosos, vai poder também ser, enfim. Qual que é o medo, pessoal? Que isso possa ser usado para não só ir contra o Hamas, mas ir contra a população palestina. Por exemplo, a gente sabe que houve na Cisjordânia, principalmente nas áreas dos assentamentos, uma radicalização, tanto da Jihad Islâmica e do Hamas que ali atuam, como de alguns palestinos, como dos assentados, dos colonos judeus que ali estão. Galera, convenhamos, é uma situação de insegurança. Se está no meio da Cisjordânia, uma região de maioria islâmica árabe, nesse momento de grande tensão. Só para vocês terem uma noção dos dados, a gente teve, pessoal, 236 mil pessoas que pediram seu registro de armas. Isso equivale ao total dos últimos 20 anos. Ou seja, em um mês, o mesmo número que teve em 20 anos, em Israel como um todo.
Isso muito financiado, inclusive, pelo Ben-Gvir, né, que é um dos responsáveis pela defesa, pela segurança de Israel, e um incentivo para que haja um armamento. Galera, convenhamos, nesse momento de tensão, aumentando também o radicalismo. O próprio Ben-Gvir, galera, ele autoriza, né, que haja o que ele chama dos esquadrões, que ele inclusive usa o lema, né, arme-se e salve vidas. Esquadrões para defender os colonos judeus na Cisjordânia. E aí, quem sabe esses colonos não podem usar as armas contra os palestinos, até mesmo pacíficos, que ali vivem, entende? Então isso pode isolar e tensionar ainda mais a região. E aí, será que o Benjamin Netanyahu vai sofrer um impeachment, ou um voto de desconfiança, ou mesmo renunciar pela pressão política? É questão da gente ver. Não acho que agora, tá? Mas no futuro, pessoal, acredito que sim. Vale lembrar também que hoje a gente teve um telefonema do Lula para o presidente de Israel, Isaac Herzog, e os dois discutiram basicamente a criação de uma nova lista de brasileiros para sair da faixa de Gaza. O Lula prometeu, galera, que ele vai fazer de tudo para combater o antissemitismo. Ele deixou bem claro que as críticas que ele faz para Israel não são críticas contra os judeus. A gente sabe que existe uma vertente aqui, pessoal, que acredita, né? Que, de fato, como o Lula fala que Israel se equivaleu às ações do Hamas, etc., isso poderia despertar um sentimento não só anti-Israel, mas anti-judeu. E, inclusive, isso é uma coisa crescente no mundo, esse movimento antissemita, momento de tensão, né? De fato, isso vem aumentando bastante. Mas ele prometeu que vai lutar contra esse antissemitismo no Brasil, embora vá continuar também fazendo críticas a Israel. Por outro lado, o presidente garantiu que vai autorizar a criação dessa nova lista e pediu para que, por favor, o Lula reforce um pedido para o Hamas, frente aos seus mediadores, como Irã, como Catar, Jordânia, para que haja a libertação dos reféns. O Lula falou que fará isso. Se vai atuar como mediador ou não, vamos aí aguardar cenas dos próximos capítulos. Para quem é velho de guerra aqui do canal, pessoal, sabe que a gente vem discutindo quase que exaustivamente o acordo Mercosul-União Europeia. Ele começou a ser pensado lá em 1999, depois de um longo período de negociação. Em 2019, o Bolsonaro e alguns primeiros ministros e presidentes da Europa confirmaram o acordo, só que faltava aparar as últimas arestas e a aprovação de cada um dos parlamentos nacionais. Desde então, está emperrado esse acordo de livre comércio. Por quê? Eu diria que os dois principais pontos que se colocam é, primeiro, a questão das compras governamentais. A União Europeia quer que os governos do Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, a gente tem também alguns membros que não são membros plenos, e a Bolívia quase entrando, e a Venezuela, que está suspensa do bloco, são os membros do Mercosul, né? Eles têm uma política um pouco mais protecionista em relação às compras governamentais. Ou seja, o Brasil quer que compras que seriam usadas pelo Exército, pelas escolas públicas, pelos hospitais, sejam compras de produtos brasileiros. A União Europeia fala que não, que isso é um protecionismo errado. O Brasil bate o pé e garante que quer essas compras governamentais com protecionismo de Estado. Ao mesmo tempo, a União Europeia, ela reclama muito dos produtos agrícolas brasileiros, falando que vem de área de desmatamento, que incentiva o desrespeito aos povos originários, como os quilombolas e indígenas, e por isso eles se recusam a comprar produtos do Brasil, mas também dos outros países do Mercosul. Nossa, professor, como os europeus pensam no meio ambiente, né? Para, né, pessoal? O que eles querem, na verdade, é proteger os seus agricultores locais, que têm um baita lobby, uma força política, frente aos governantes. Veja o caso, por exemplo, da França, que é o celeiro agrícola da Europa, e morre de medo que produtos brasileiros mais baratos e competitivos quebrem os produtores locais. Isso é fato, tá? Tanto que, por exemplo, a União Europeia, ela aprovou recentemente uma lei que muda a legislação sobre a importação de produtos agrícolas. Tudo aquilo que vem de área desmatada, seja desmatamento legal ou ilegal, pós dezembro de 2020, não vai poder ser comprado pela União Europeia. E isso impacta uma série de produtos agrícolas, principalmente brasileiros. Segundo os dados, pessoal, estudos, com essa lei, 34% dos produtos brasileiros, eles estão proibidos, que já são comercializados, eles estão proibidos de serem comercializados com a União Europeia. E o Brasil alega que, por mais que venha de área de desmatamento, é tudo desmatamento, segundo o Brasil, que está dentro da normalidade. Então, por exemplo, eu compro um terreno na Amazônia,
Pô, você pode plantar? Pode, desde que você preserve 80%, que é a área de preservação permanente, a tal da reserva legal. Os outros 20%, cara, pode plantar. Não é desmatamento ilegal e mesmo assim vai continuar com uma preservação, segundo o Brasil. Segundo a lei europeia, não poderia vir. E aí, como que vai ficar essa pauta? Vai continuar com protecionismo agrícola? Não vai? Entende? Basicamente, pessoal, a gente vai ter agora os últimos momentos do Brasil, nesse momento, né, tá como presidente do Mercosul e vai ficar na última reunião no Rio de Janeiro, no dia 6 e dia 7, o Brasil na presidência. Se não fechar agora, que é o que o Itamaraty está tentando fazer, sabe-se lá como vai aparar essas arestas, o próximo presidente do Mercosul, que será o Paraguai, né, que já tem um novo presidente, o Penha, garantiu que esse papo de acordo Mercosul-União Europeia vai ser colocado de lado, porque o Mercosul vai passar a negociar com outros players, principalmente com players asiáticos. Tanto os velhos tigres asiáticos, quanto principalmente os novos tigres asiáticos. Ou seja, vamos esquecer a União Europeia e focar em novos membros. Vai lembrar, pessoal, que também é uma outra dificuldade. Esse final de semana, a gente tem eleições na Argentina. O Sérgio Massa e o Milei estão concorrendo. Pessoal, tá muito disputado. A gente pega, né, as pesquisas eleitorais indicam o Milei como favorito. Ah, professor, não acredito em pesquisa. Pô, você pega então casa de aposta. Casa de aposta indica também o Milei como favorável. Caso o Milei seja eleito como presidente da Argentina, tenha plena certeza que, de fato, as negociações do Mercosul vão ficar bastante dificultadas. Ele já falou, pessoal, que ele não concorda muito com a política do Mercosul e não vai sentar para negociar, pelo menos não com tanta intensidade, com presidentes que, segundo ele, são socialistas, como China e Brasil, que são os dois maiores parceiros comerciais dos argentinos. Vale ressaltar, tá? Ele falou que não é que ele vai proibir comércio entre Argentina, Brasil e China, porque comércio é feito entre membros privados. O que ele vai fazer é que ele não vai se reunir com tanta intensidade com presidentes que não têm o seu tipo de pensamento, segundo ele, tá? Mas mesmo assim, causa grande preocupação aos agricultores, principalmente da Argentina. Então eu diria que é um ultimato. União Europeia ou fecha agora em dezembro ou esqueça esse acordo Mercosul-União Europeia. E para finalizar, pessoal, notícia impactante, hein? O Zelensky, lembrando que esteve numa reunião com o Stoltenberg, inclusive, que é a grande liderança da OTAN, e o Stoltenberg falou, olha, realmente a Ucrânia está numa situação mais difícil do que a gente achou que ela estaria. O próprio Zaluzny, que é uma liderança ucraniana militar, ele garantiu, pessoal, que também a contraofensiva ela está paralisada e por mais que a Ucrânia tenha conseguido superar ali, ó, o Rio de Dnipro e partindo para a parte invadida pela Rússia de Kherson, não houve também avanços significativos. Ou seja, está paralisado. Em um país com queda de credibilidade, casos de corrupção e bilhões de dólares destinados ao Zelensky sem um efetivo sucesso na contraofensiva, a pressão vem aumentando. E o Zelensky falou isso. Eu preciso de armas. Europeus, Estados Unidos, se vocês não querem mais ceder para a gente, pelo menos empreste dinheiro para a gente para que a gente consiga manter a nossa contraofensiva contra os russos. Só que ele levantou uma hipótese. Na verdade, segundo, ele teve informações do serviço de inteligência ucraniano que garantiram que a Rússia, nesse momento, está tentando fazer um Maidan III. Como assim, professor? Maidan é a principal praça, talvez não a principal, mas politicamente falando, uma das principais praças que existem na Ucrânia. A gente tem grandes manifestações que geralmente acontecem em Maidan. Em 2004 tivemos Maidan I, em 2014 o Maidan II. Todos eles foram pedindo a saída do então líder, do então chefe de governo. Qual que é a grande questão? É que suspeita-se que no Maidan I e Maidan II houve uma interferência dos Estados Unidos, que é o que a gente chama de revoluções coloridas. Ou seja, os americanos, por propaganda, por convencimento, por financiamento de partidos políticos, faz com que a população manifeste em favor de uma causa pró-Ocidente e contra um governo pró-Rússia, Ah, professor, quer dizer então só que os Estados Unidos fazem isso? Claro que não, A Rússia atua dessa maneira também. Pessoal, há suspeitas de envolvimento da Rússia tanto na eleição dos Estados Unidos, na eleição do Trump, quanto também no Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. A gente está falando de geopolítica em que os atores atuam com todas as armas que têm. A gente fala de uma guerra híbrida. E segundo Zelensky, hoje, a Rússia está fazendo, a partir de bloqueios econômicos, censura, financiamento de partidos políticos, financiamento, pessoal, de campanha de propaganda, convencendo a população que o Zelensky não tem a capacidade, não só a população ucraniana, mas também a população mundial, de liderar essa contraofensiva para ele ser derrubado, ou seja, um Maidan
Terceiro, as pessoas vão manifestar em frente ao Maidan para a tirada do Zelensky. Será, pessoal? A Rússia respondeu. E quem respondeu foi o Medvedev. Quem é velho de guerra aqui do canal sabe, né? Sempre que o Medvedev fala, se prepara que lá vem bomba, que o cara sempre solta as declarações mais polêmicas possíveis. O Medvedev, pessoal, ele deixou claro, tá? Segundo ele. Nossa, bem irônico, né? Expuseram o nosso plano. Estava tudo pronto. Toneladas de armas e humoristas russos a ligar para a vovó Nuland, já vou me explicar por que isso, para ela cozinhar tortas aos manifestantes. Professor, como assim, né? O que quer dizer essa declaração aí do Medvedev? A Victoria Nuland, para quem não sabe, ela é uma secretária dos Estados Unidos. E ela é acusada de ser a coordenadora dessas revoluções coloridas, dessas manifestações espalhadas pela Moldávia, pela Geórgia, pela Ucrânia, para tentar convencer a população a manifestar contra um governo russo para a eleição de um governo pró-Estados Unidos. E a época do Maidan, que inclusive a Rússia chama de golpe de Estado porque tirou o então presidente, a Victoria Nuland, ela foi vista, né, fotografada inclusive, distribuindo alimentos para a população ucraniana que se manifestava ali no Maidan contra um governo mais pró-Rússia para a eleição de um governo mais pró-Ocidente. A gente teve, pessoal, conversas que foram divulgadas de ligações telefônicas da Victoria Nuland combinando com a embaixada ucraniana como seria o próximo governante que assumiria a Ucrânia, quais seriam suas políticas e por aí vai, tá? Então, a Victoria Nuland ela é vista como símbolo da interferência dos Estados Unidos em outros países, mudando a geopolítica local. Então, por isso que ele deu essa... vamos colocar, ironizadinha aí, falando que a Victoria Nuland já estava preparando as tortas para oferecer para a população. E ele deixou claro também, tá? Olha, o Zelensky cometeu um ato falho. Porque, então, já que ele está falando que a gente está planejando o Maidan terceiro, isso quer dizer que ele assume que o Maidan primeiro e o Maidan segundo foram golpes de Estado para afastar um governo pró-Rússia e ir contra os russos que viviam tanto em Donbass quanto também na Crimeia. Ou seja, nossas ações estavam corretas. Pessoal, óbvio que o Zelensky não falou nada disso, tá? Mas na guerra política e geopolítica, ele vai se aproveitar, fala, tá vendo? A gente estava certo. Foi um golpe ali que foi praticado, então a Rússia tem que, de fato, proteger os russos que vivem com maioria na região de Donbass e também na região da Crimeia. Mas é fato, pessoal, que o Zelensky está também enfrentando uma pressão maior pela sua dificuldade na contraofensiva, pela crise econômica da Europa e pela possível ascensão dos republicanos nos Estados Unidos. O Biden acabou de aprovar um projeto, um orçamento que não prevê ajuda para a Ucrânia, também não prevê para Israel. Mas é fato que isso pode ser uma dificuldade aí para os ucranianos. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Então não esquecem, hoje, 9 horas da noite, se o calor permitir, né? Baita bafo aqui dentro do quarto. Livezinha, conto com a presença de vocês. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.